O incêndio do Museu da Língua Portuguesa, que ocorreu no final do ano passado. Foi um incêndio com uma vítima fatal. Graças a um trabalho do Coronel Chaves, eu pude assistir um filme que mostra que o rapaz que faleceu, ele retornou ao incêndio, entrando por uma janela numa área enfumaçada. Quer dizer, era uma situação impossível de ser salvo, né? Ele quase que... Não estou culpando ele pela própria morte, né? Mas foi uma atitude bem temerária, tá? E a gente, quando sempre fala em museu, a gente teve uma perda muito grande de cultura, ou de qualquer outra coisa. No caso do Museu da Língua Portuguesa, não houve perda alguma, porque ele era um museu temático, né? Não tinha lá a língua do Camões, né? Um pedaço da perna do Fernando Pessoa. Era só um audiovisual, estava tudo salvo em backup. E eu digo que quando há um incêndio e há o seguro, não há nem a perda material. Como ele estava totalmente segurado, não houve perda material alguma ali. Okay? Um incêndio que causou muito problema para o Corpo de Bombeiros foi o incêndio na Lucalfil, no Graujá, porque aqui, não, apesar de não ter morrido ninguém, foi um incêndio que agrediu as pessoas, porque ele gerou uma atmosfera agressiva com componentes de cloro, danificou inclusive equipamentos do Corpo de Bombeiros. Talvez esse tenha sido o incêndio mais complicado do período. Um incêndio recente foi um incêndio no tanque de álcool na cidade de Paraíso, no interior de São Paulo, também perda material. E eu chamei só esse incêndio, porque foi muito recente, esse incêndio na BASF, na Alemanha, para mostrar que não é só no Brasil que acontece, em países desenvolvidos, com grande nível de segurança contra incêndio, isso também ocorre. Esse incêndio da BASF, até o instante em que eu acompanhei ele, tinha tido uma vítima fatal, 4 feridas e alguns desaparecidos. Okay? Então, esses foram os incêndios mais marcantes do período, dentre os que eu pude levantar. Ocorreram cursos no Brasil, né? Muitos cursos. A gente percebe, fazendo busca na internet, que estão sendo desenvolvidos diversos cursos curtos sobre sistemas, né? Por diversas entidades. Eu vou listá-las aqui. Muitas vezes a pessoa fala, onde é que eu aprendo? Né? Então, Telmo Brentano, já há muitos anos, desenvolve curso. O Fire Rescue, Fire Rescue trouxe recentemente um curso sobre aplicação de espumas em tanques, muitíssimo interessante, muito atualizado. A Sigma, Instituto Sprinkler Brasil, Instituto de Engenharia, Carlos Cota, ICOM, FIREC, Fundabom. Então, muitas entidades estão desenvolvendo cursos para quem quer aprender alguma coisa, desde pressurização de escada, sistema de hidrantes, etc. Há hoje, ao contrário do que em tempos passados, há hoje onde aprender sistemas especificamente. Foram feitos muitos seminários e workshops. Eu vou citar alguns, né? A Unicinos fez alguns seminários, fez um seminário no Sul, houve o COBENE, o Espírito Santo fez um seminário, e antes de ontem, o Coronel Duarte estava falando, houve um seminário sobre capacitação profissional em que foi discutido o que é dado de formação regular para técnico, engenheiro de segurança, bombeiro, na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu vou colocar 2 aqui que ocorrerão, porque pode ser de interesse de vocês, né? Então, vai acontecer o 2º Congresso Brasileiro de Sprinklers, no Rio de Janeiro, agora, 27 e 28 de outubro, e de 9 a 11 de novembro, o 16º Senabom. O Senabom também é um evento consagrado que vem se repetindo. Okay? Eu busquei na internet cursos de especialização lato sensu, né? O que a turma chama de pós-graduação lato sensu. E encontrei 8, né? E já me disseram que tem um outro aí que eu não encontrei. Então, a Unileia tem um curso em EAD, a Unicinos, no Rio Grande do Sul, tem 2 cursos, um em Porto Alegre e outro em Caxias do Sul. Esse é o mais antigo, não, esse é da Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Esse é da PUC Paraná, é o mais antigo. Esse é um curso em Maringá, um curso em Cascavel, e eu encontrei esse em Itapiruna, na Faculdade Redentor. Me parece que são 9 hoje já. Então, quando a gente fala, precisa montar um curso de especialização para engenheiro e arquiteto, eles já existem, né? Já existem. O pessoal está montando e existem no Brasil todo. Quer dizer, mais para o sul, né? Eu fico informado agora que é um curso também no Mato Grosso que eu não achei na internet. Mas então seriam 9, né? Sendo 2 na Unicinos. Tá? Trabalhos da Frente Parlamentar Mista, que é o que acho que mais vai impactar a segurança contra incêndio no futuro próximo. Né? Houve a 2ª reunião do Conselho Consultivo, o nosso representante foi o Cajati, né? E ela está aí o que ela busca,
E eu vou repassar isso rapidamente, porque o Valdir se antecipou, né? Então, ela busca a criação de um regulamento nacional, etc. Sobre o regulamento nacional, lendo a ata da Frente Parlamentar, ela diz que vai procurar construir um código para ser oferecido para que os estados os adotem ou não. Eu achei uma proposta meio estranha, porque esse código já existe, né? O Código de São Paulo, com poucas variações, ele foi adotado em 16 outros estados. Então, ele atinge hoje 75% da população brasileira, a regulamentação gerada aqui em São Paulo. E está oferecido. Então, construir alguma outra coisa para oferecer, me pareceu meio que patinar. Eu vou fazer um comentário sobre algumas outras coisas aqui. A frente, também, nessa proposta, apoia um PLC que está pronto para ser votado em plenário e ir para a sanção presidencial. Essa lei, ela já tramitou na Câmara, foi para o Senado fez alterações, porque fez alterações, ela voltou para a Câmara e ela está pronta para ser votada em caráter final. É uma lei, não sei se alguém aqui no auditório, salvo os membros do GSI ou quem está, e do Bombeiro, ela é uma lei que ela nasceu em 2007 com outra finalidade e ela foi colocado um monte de coisa na lei. Ela altera o Código Civil, defesa do consumidor, etc. Né? É uma lei complexa, também é dura de entender. E ela dá imposições, tomando como referência locais de reunião de público para mais de 100 pessoas. Né? Aqui eu me detive um pouco mais, né? Eu comecei a fazer conta. O que é isso? Né? São Paulo, por exemplo, trabalha com uma referência de local de reunião de público de 250 pessoas, né? Para começar a trabalhar no projeto. Eu falei, bom, se São Paulo adotar isso, não tem por que adotar ou não adotar, né? A lei não diz, se você não adotar, eu vou guilhotinar o governador. Não tem. Ela não prevê punição para quem não cumprir. Né? Então, mas digamos que São Paulo adote. Eu fiz o que é local de reunião de público? Está aqui no decreto de São Paulo, o que é local de reunião de público. Né? Você tem 10 classificações. E o público que se reúne em cada uma delas é diferente. É diferente. Quando você fala em local de reunião de público, você está tratando de um auditório, você está tratando de uma igreja, você está tratando de um terminal rodoferroviário, e você está tratando de uma casa noturna. Né? Nos anos 80, começo dos anos 90, nós tivemos aqui no Brasil um especialista britânico, que foi o Bill Malhotra, e numa das perguntas que a gente fez para ele, ele falou, por que há diferença entre a regulamentação dos países? Ele falou, olha, normalmente a regulamentação de um país, quando ela é feita após um evento, ela tende a ser muito severa nas exigências para que aquele evento não se repita. Né? E eu tenho a impressão que está acontecendo isso aqui. Então, trocando em miúdo, né? Que tamanho teriam essas edificações? Olha, edificações, local de reunião de público. Que tamanho teriam essas edificações usando-se a densidade da regulamentação de São Paulo, que é a IT11. Né? Um restaurante, veja como é complicado, né? Quem está num evento religioso, rezando, está diferente de quem está no auditório, diferente de quem está comendo. São populações distintas, né? Mas um restaurante com 10 por 10 é uma lanchonete. Né? Ele seria atingido por essa lei, com exigências compulsórias. Uma arena, um estádio, com 50 metros quadrados, com 7 por 7,2, seria atingido por essa lei. Isso diz que tem que ter vistoria presencial, tem que priorizar a instalação de chuveiro automático, material de acabamento, uma série de coisas. Né? E uma casa noturna com 33 metros quadrados, né? 33 metros quadrados é 6 por 5,5, mais ou menos. Se a pessoa der 3 passos e cair, cai com a cabeça fora. Né? Então, vejam que aquilo que o Bill Malhotra nos ensinou lá atrás está acontecendo aqui em São Paulo. Quer dizer, quando a gente vai gerar, esses números são todos mágicos, né? Esses 100 metros quadrados, 750, que de São Paulo foi para o Brasil inteiro, que não tem fundamento técnico algum, mas a gente tem que ver a consequência que isso vai dar. Né? Qual é o problema disso? O problema é que, se isso for muito severo e não se aplicar, gera descrença. Porque se você não tem o estudo por trás disso, para dizer por que 100 pessoas. Não tem esse estudo. Então é complicado para quem está na área, porque a gente começa a ser tratado como pessoa que procura implantar regra que não tem cientificidade, né? E que é uma verdade. Ok? Então, isso da frente parlamentar. Aí eu procurei pensar,
eu não encontrei nenhuma notícia de incêndio no Brasil com múltiplas perdas, com mais de 2 pessoas, com mais de 2 vítimas fatais. Okay? Então, falei, não tivemos nesse período, graças a Deus, né, mais que 2 pessoas mortas. Então, vamos falar da perda patrimonial. Que incêndio produziram perdas patrimoniais? Né? Se você considerar que se tem seguro, o seguro paga e restabelece, a perda patrimonial fica deixada de lado. Né? Bom, eu falei, o que eu vou ver que mais dá perda patrimonial? O que causa maior impacto? Quantos ocorreram? Então, eu defini um critério pessoal que eu considerei de maior impacto aquilo que atinge o proprietário com a maior perda patrimonial possível. Então, o incêndio de perda patrimonial a ser levado em consideração prioritariamente seria aquele em que o proprietário perde tudo. E eu cheguei à conclusão que o incêndio com maior impacto em perda patrimonial é aquele que acontece em favela, que fica fora de tudo que a gente tem tratado em cursos e seminários. Fica fora do que a sociedade cuida. Né? Nós não cuidamos do favelado. Né? Aquele princípio, ele está usando um terreno que não é dele, ele que se dane. Então, quando o cara chega e queima o seu barraco, ele fica com a roupa do corpo. Ele perde absolutamente tudo. Eu, lendo assim, fazendo pesquisa para essa apresentação, eu peguei a declaração de um borracheiro, que ele dizia, olha que cabeça, né? Ele falou, puxa, ainda bem que eu levei meus documentos e meu dinheiro para a borracharia. E eu salvei meu dinheiro e meu documento. Quer dizer, ele estava com a roupa de corpo, o dinheiro e o documento. E agradecendo por não ter pedido esse documento e a roupa do corpo. Né? Então, resta, ao término do incêndio, a roupa do corpo. Eu fiquei pensando, o cara chega, se ele tiver uma dor de barriga, ele perdeu o banheiro. Né? Essa é a grande perda patrimonial que a gente tem deixado fora de todos esses cursos, de todos esses seminários, de todas essas discussões. Porque nós somos profissionais e, como profissional, essa área não nos dá dinheiro. Okay? Muito bem. Aí eu pedi, e gentilmente, a Coordenadoria Operacional do Bombeiro de São Paulo me forneceu dados de queimas de favela no estado de São Paulo. Tá? Então, está aí o que queimou. Vejam que em 2004, 2014 e 2015, dispara, né? Foi um dado interessante. Eu estou colocando isso porque a gente sempre diz, eu estou preocupado com a perda patrimonial. Né? Estamos, realmente, de quem perde tudo. E ela, infelizmente, também gera vítimas fatais. Né? As 2 últimas vítimas em São Paulo foram um idoso e um garoto autista. Okay? Então, do que aconteceu, perdas, cursos no último ano, isso daí, eu só puxei esse alerta, porque de tudo que eu vi, de todos os seminários, todos esses cursos, isso ficou fora. Ok? Então, resumindo, há uma grande quantidade de cursos. Está pequenininho? Tá. Inês é morta, vocês têm que forçar o zóio aí. Tem ocorrido muitos workshops e seminários, houve aumento considerável de cursos lato sensu, progresso na tratativa da frente parlamentar, maior interação da sociedade com o Corpo de Bombeiros, eu não citei antes, mas a gente percebe, já há alguns anos isso vem crescendo e se acentuou no comando do Duarte. Né? E aqui um alerta, estamos na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, uma faculdade ponta, né? Desde o primeiro seminário que houve no Brasil, na Câmara Federal, em 1974, o Projeto Brasil Sem Chama, se pede a criação de um centro nacional para que a gente colete, tabule e divulgue dados. Nós não sabemos qual é a problemática de incêndio no Brasil. Nós não sabemos. Eu, para pegar o número de vítimas, eu usei a lei da transparência e cheguei que morrem mais ou menos 1.000 pessoas no Brasil por ano em incêndio, que é um número irrisório, porque dá meia pessoa por 1.000 habitantes por ano, por 100 mil habitantes por ano. Tá? Mas, pela Faculdade de Arquitetura, o que o arquiteto deseja? Né? O arquiteto deseja que lhe digam com toda a clareza o que se pretende. Usando uma definição do Bill Malhotra, ele quer que diga assim, um edifício elevado tem que evitar que o incêndio suba de um piso para o outro. Isso se consegue tomando cuidados para que ele não cresça pela fachada, pelos dutos internos e pela abertura. Nós aceitamos como válido, aí vem o prescritivo.
uma distância vega peitoril de 1,20 m, uma aba. Só que eu disse o que eu pretendo, e eu não mato a arquitetura, eu permito ao arquiteto achar soluções. Quando se diz ao arquiteto, você tem que fazer assim, 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 assado, é a mesma coisa que uma pessoa fala, olha, eu quero uma casa com um quarto de 3x4, 2 no primeiro andar, eu quero que coloque naquele canto, não contrata o arquiteto. Se é para permitir que a arquitetura exista, a regulamentação tem que ser precedida por definições do que se deseja e quais são os meios que se consegue. Porque aí eu dou alternativas, eu permito a ele criar. Então, até por estarmos nessa faculdade, eu lembrei, essa é uma grita que vem de 74. A apresentação dos arquitetos foi essa em 74. Não nos digam como fazer, nos digam o que vocês desejam e o que eu tenho que evitar para conseguir isso, que meios eu tenho que ter. E, infelizmente, no Brasil, toda nossa regulamentação não foi precedida disso e foi desenvolvida em cima de receita de bolo. Então, é uma grita de arquitetura. Destacando, não sou arquiteto. Ok? Obrigado.